Oi, moçada, sou o Araki e vamos aqui para a nossa 7ª dica para entender Jung. A psicologia não lida com as coisas como elas realmente são, mas apenas com a maneira como elas são imaginadas. Tá caindo motoró aqui, não sei se vai ficar... dá para vocês ouvirem o barulho da chuva, né? Chovendo no Ceará. Para quem diz que isso não acontece. De vez em quando chove cântaros aqui. Mas voltando. Se você tem acompanhado o que nós temos falado até agora, já deve ter começado a se desenhar na sua cabeça o que é que isso significa. Eu vou usar como exemplo uma das coisas que mais atormentava o Jung, e ele fala disso dos textos algumas vezes, que é quando ele fala de Deus. Por quê? Né? Quando ele está falando de Deus, ele não está falando de um ens metafísico realmente existente. E ele sequer está realmente discutindo teologicamente. Ele está discutindo psicologicamente. E aí, mas por que ele fala de Deus então? Do que ele está falando? O Jung não está falando de Deus, Hashem, né? Yahvé. Ele está falando da imago Dei. O que é a imago Dei? É uma existência psicológica de uma representação da maior quantidade de energia, da maior quantidade de libido, daquilo que é o mais importante, que é o ótimo vital, que é entendida metafísica e teologicamente como Deus. Essa imago Dei pode ou não ter uma relação com um ens metafísico realmente existente em algum lugar, extra-psíquico, extra-mundano, whatever. Não interessa. Por que não interessa? Porque Jung era kantiano. E a discussão científica ela não tem nada que ver com a discussão teológica ou a discussão metafísica que vai pensar se há um Deus ou não. Mesmo na teologia, ou grandes filósofos que eram teólogos, como São Tomás de Aquino, a prova ontológica de Santo Anselmo, né, eles procuraram demonstrar a existência de Deus, que é uma coisa fundamental, uma coisa extremamente importante. Na psicologia isso não importa. E por que não importa? Porque em termos de uma realidade psíquica, a única realidade imediata que nós vivemos, Deus existe. Porque uma ideia, para existir, para ser real, ela basta existir. E o que é real para o Jung? Né? Para o Jung, tudo aquilo que age, tudo aquilo que atua é real. O que ajuda sobremaneira a você parar de dizer um monte de abobrinha. Vamos supor que alguém acredite piamente, devido a um delírio, que há um monstro dentro da própria casa. E por isso ele não retorna jamais à casa, ele foge de casa, ele não consegue mais entrar em casa. Essa ideia é tão real para ele que ela age, que ela atua na vida dele, provocando um grande afeto de medo e impedindo de viver a sua vida normalmente. Logo, é real. Quando ele falava, é uma fofoca, é o Pauli, no Psicologia e Religião, e no Psicologia e Alquimia também, que essa pessoa, né, Linus Pauling, tinha passado por... É o Linus ou o Wolfgang? É o Pauling. Depois vocês pesquisam aí, esqueci agora. De médico em médico dizendo que tinha câncer. E todos eles faziam exame e diziam, olha, você não tem câncer. Aí o Jung falou, se ele tivesse me procurado, eu dizia, sim, meu amigo, você tem um câncer. E é um câncer muito pior, porque ele é um câncer da alma. E em algum momento você vai se tornar um câncer. A ideia que eu estava consumindo, ela era uma ideia real. Porque tudo aquilo que age, tudo aquilo que atua, é real. Então perceba que quando o Jung, naquela famosa entrevista da BBC de Londres, fala, eu não preciso acreditar em Deus, eu sei que Deus existe, ele estava falando do contato imediato, através da intuição, com essa objetividade psíquica de algo que ultrapassa a consciência, que não sou eu, mas que é uma psique objetiva, e que se comporta como algo autônomo e superior à consciência. Porque toda manifestação arquetípica tem um caráter de luminoso. E o que é luminoso? É uma ação dinâmica não causada pela consciência, que é mais sua vítima do que seu criador. Dá para entender isso? Então, quando o Jung está falando, por exemplo, pegar esse exemplo que é o mais chocante, ativos complexos, constela tudo, né? Sobre Deus, ele está falando da imago Dei, da maneira como isso aparece psicologicamente.
da maneira como isso se manifesta de maneira simbólica. Esse é o interesse psicológico. Do contrário, ele estaria fazendo psicologismo. Ele estaria reduzindo toda a discussão metafísica e teológica a uma discussão psicológica. E não é isso que ele faz. O Jung não faz psicologismo, porque ele é kantiano. Então não dá para fazer psicologismo sendo kantiano, porque você diz, olha, não sei se tem Deus ou se não tem. Afirmar que tem é metafísico, afirmar que não tem, porque é metafísico. Porém, existe um negócio, e mais, é uma realidade imediata, é sumamente real, porque age, é objetivo, é transcendente, porque transcende a consciência. Eu sinto isso de maneira intuitiva, de uma forma como algo super poderoso, né? Que ainda por cima exerce um imenso fascínio e causa um imenso terror. E essa objetividade psíquica, essa manifestação arquetípica, esse representante do ótimo vital, da totalidade, recebe o nome de Deus. E aí a psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como elas são imaginadas. O exemplo de Deus, que é um dos mais chocantes, ele ajuda a entender isto. Porque as pessoas ficam dizendo, tá vendo, Jung é metafísico, tá vendo, Jung é místico, tá falando aí de Deus. Não, filhote, não tá falando de Deus porque ele é kantiano, porque ele não é teólogo, porque ele não faz metafísica. Metafísica é uma coisa, psicologia é outra, são campos diferentes. Agora, a psicologia se interessa pela teologia, se interessa pela metafísica, sem jamais reduzir esses outros campos à psicologia, porque o nome disso é psicologismo, e o Jung não o faz. E o fato de ele estar falando dessas questões, desses grandes debates metafísicos, como a alma, Deus, etc., a morte, fantasmas, ele está fazendo um debate estritamente psicológico, porque o Jung tem muito bem delimitado aquilo que ele chama de esse in anima, o ser na alma, que é o campo próprio dos fenômenos psicológicos e da atuação científica e teórica da psicologia. Então, galera, só não é. Falta leitura, falta a compreensão das bases epistêmicas do Jung. Ai, mas eu vi ele falando de yoga, então... Não, filhote. A yoga é a mesma coisa. A yoga é uma manifestação do espírito simbólica que me permite perceber de maneira indireta como o inconsciente funciona. Entendeu? É só isso, assim. É um negócio que a pessoa morre de explicar. Não, mas ele falou. Agora pronto. Vou falar aqui em Saci Pererê. Ah, tá vendo o Heráclito? Eu falei Saci Pererê. Ah, o Heráclito aqui em Saci Pererê. Claro que não. Sim, de repente tem, né? Não sei. Na verdade, não sei. Nem se eu disser que tem Saci Pererê, é metafísica. Se eu disser que não tem, é metafísica também. Então, só não sei. É muito importante essa frase para o Jung. Não sei. Né? Delimitar um campo de desconhecido. Até onde você pode ir. Até porque o sentido de crítica em Kant é não dizer mais do que eu posso. É não ir além dos meus limites, é entender o limite. Há um limite para o conhecimento. Então, se tem ou se não tem Saci Pererê, eu não sei. Seria massa se tivesse, mas também não interessa. Né? Mas, vocês entenderam, né? A psicologia trata das coisas não como elas são realmente, de maneira ontológica, de maneira metafísica, na realidade última das coisas, mas da forma como elas são imaginadas. E elas são imaginadas em termos psíquicos. E a realidade a qual nós temos um acesso imediato é apenas a realidade da alma, a realidade psíquica. Tudo mais é uma realidade mediada pelo psiquismo. O que há para além do meu psiquismo, eu desconheço. Eu não tenho como afirmar nada. Eu não tenho como afirmar nada nem pelo meu psiquismo inconsciente. Todas as afirmações são conceitos limítrofes negativos. O próprio termo inconsciente é um conceito limítrofe negativo. Tudo que o Jung fala da psicologia do inconsciente é um como se. Como se. Porque no fundo, eu não sei. Como é de verdade, no duro, ali, inconsciente mesmo, eu não sei. Por quê? Porque é inconsciente. Eu não tenho acesso ao arquétipo de maneira direta. Por quê? Porque ele é inconsciente. Eu tenho acesso às manifestações dele que chegam à consciência e que são elaboradas pela cultura, por exemplo. As representações coletivas, que é um termo que ele vai tirar da sociologia. Então, não é. Entendeu? Quando Jung está falando de Deus, ele está falando da imago Dei, da maneira como Deus é o quê? Imago imaginado.
Isso é tão premente, né, que numa das conferências que a Marie-Louise von Franz ministrou no Instituto sobre Alquimia, em determinado momento ela pergunta aos alunos: qual é a diferença entre o psicólogo e o pastor? E aí o pessoal: não, é isso aqui, não sei o que, o povo do Instituto fala uma besteira, moeda. E ela finalmente responde: o pastor acredita que Deus se limitou ao escrever as escrituras e que ele não pode mais se manifestar criativamente. O psicólogo acredita que Deus pode se manifestar criativamente na alma das pessoas. Tendo em vista o que eu falei, você entende. Deus é a totalidade psíquica, é a objetividade psíquica do psiquismo. Se tem um Deus mesmo, o que é que tem? Eu não sei. Eu não tenho como saber, né? Eu posso até me interessar pessoalmente em saber, porque eu preciso dessa resposta na minha vida. Eu preciso ter ou não fé. E eu preciso justificar isso, porque o psicólogo precisa ter uma cosmovisão. Apesar de a psicologia não ser ela mesma uma cosmovisão, mas você tem que ter. Você tem que justificar os seus atos. Você tem que justificar a sua vida. Você tem que saber se vale a pena estar vivo. Senão você não pode atender as pessoas. Só não pode. É duro, né? Mas o Jung era muito exigente. Tem um outro momento em que a von Franz estava atendendo uma paciente esquizofrênica, ou era psicótica, perdão. Era a primeira paciente psicótica que ela estava atendendo. E ela estava olvidando os maiores esforços para que ela não surtasse. E o Jung, além de amigo pessoal e analista dela, era supervisor dela. E ela relata que uma hora ele disse: por que ela não pode surtar? Como é que você sabe que não pode surtar? Como é que você sabe que depois do surto a pessoa não pode se reconstituir de uma maneira melhor, como às vezes acontece? Olha, fundamentalmente você não sabe o que Deus quer das pessoas. Essa frase solta pode parecer que Jung é um teólogo ou um pastor, mas veja tudo que eu falei agora. Você não sabe o que Deus quer das pessoas, você não sabe qual é o destino que está sendo engendrado para ela pelo inconsciente, por essa instância superior do psiquismo e de objetividade psíquica, que é o si mesmo, que é entendida como Deus. E ao falar Deus é muito mais fácil, muito mais efetivo do que falar si mesmo. E no fundo vem as duas coisas, mas você tem que entender por um viés psicológico. Fica claro? Dá para entender? Porque quando chegar na dica que eu vou dizer que o Jung não é místico, aí eu não vou falar, eu vou baixar o Jung aqui, vai ser uma coisa bem junguiana, eu vou trazer umas 10 citações dele dizendo: não sou místico, gente, por favor, não faço isso, não gosto, eu só estudo isso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero estar ajudando. Então, por favor, comentem, discordem, concordem, sei lá, se manifestem aí. Eu estou bastante disponível, várias pessoas que acompanham o canal já me adicionaram no Facebook, Instagram, essas coisas. No Instagram tem um monte de bolo e espada. Se gostar de bolo e espada, tá lá, um monte. Mas se você tiver gostado, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal. Nós estamos quase chegando a 2.000 inscritos. Eu nunca tinha reparado nisso, mas eu reparei, achei legal falar. Tá com 1.800, eu acho. Falta só 200, ó, ajuda.